Fala pessoal, professor Leandro com você, seu nerd professor ou seu professor nerd? Você decide. Pois é, galera, hoje é dia de falar do pior episódio da série Percy Jackson da Disney até o momento. Até o momento, porque se eles continuarem nesse ritmo, eu tô achando que a chance de flopar vai ser bem grande. Calma! Sim, eu tô bem irritado com o que fizeram nesse episódio. Bom, não vou ficar aqui enrolando porque... Então, é muito ruim. Então, bora entender por que um Deus compra cheeseburger para nós é tão ruim assim. Vem comigo. Bom, esse episódio me decepcionou a tal ponto que eu nem vou ficar muito tempo falando dele. Por isso, eu já vou logo pedir aqui o seu like ou o seu dislike, caso você tenha gostado dessa bomba. E nem vou pedir a inscrição agora, vou deixar lá para o final do vídeo. Mas agora eu me pergunto, por que Disney? Por quê? Não, me fala. Eu não consigo entender. Cara, tava indo muito bem, tava tudo alinhado. Tinha algumas mudanças, beleza, mas a maioria delas estava vindo para um lado positivo. Mas aí vem o episódio 5 e parece que foi escrito por alguém, por um roteirista que nunca leu os livros. Sério, mudaram tantos acontecimentos que alteraram a história totalmente. Tem tanta coisa diferente que eu me assisti assistindo basicamente um remake do filme de 2010. Essa aspa é muito forte. Tudo começou bem com a Annabeth e o Grover encontrando o Percy após a queda lá do arco de St. Louis. E claro, agora eles precisam ir para Santa Mônica ver o que o Poseidon quer com eles. Porém, a garotada não tem dinheiro. E o pior, a polícia tá atrás deles. Então o que eles fazem? Caminho. Ótimo, até aí tá tudo bem, tudo dentro do esperado, muito bem adaptado. Mas então começa a desgraça. Eles vão encontrar com o Ares em sua moto. Bom, na verdade é o Ares quem vai encontrar eles. Então, ele os convence a irem até a lanchonete onde ele vai comprar o tal dos cheeseburgers para eles. E aqui que já começam as mudanças. Porque nos livros o Ares encontra os jovens quando eles já estão na lanchonete. Mas também não faz tanta diferença assim. Porém, o que se segue aí sim é que a gente vai ver a bosta no ventilador. Vamos ver o Ares conversando com os jovens e contando historinha, falando sobre ele não querer guerra, que ele... Bom, ele conta a história do Cronos, sobre briga de família. Cara, por que ele tá falando de Cronos? Não tinha necessidade nenhuma. Pra mim, estão querendo estragar o plot no final da série, ou tentando fazer linkzinho desnecessário com o final da série. Não precisa, não é necessário criar novos atalhos. Tem uma questão sobre os olhos dos deuses que nunca foi bem adaptado. Nos livros, os olhos deles não são normais, tá? São órbitas de fogo e tal. Porém, tudo bem, eu entendo a dificuldade de fazer isso e fica tranquilo. Inclusive as pernas do Grover também, elas ficam o tempo todo à mostra aqui. E isso não me atrapalha, né? Nos livros ele usa calça para esconder. Aqui não atrapalha porque já foi falado sobre a névoa, que ela esconde essa peculiaridade dele. O Ares vai pedir para os jovens recuperarem o escudo dele, que ele esqueceu num parque de diversões. Show, mas por quê? Boa pergunta. Nos livros tem uma explicação, o Ares explica tudo muito bem a situação. Claro que ele não fala que tem relação com a Afrodite, nem com o Hefesto nesse momento, não fala de armadilha, nada. Mas aqui na série ele pede porque sim. E nem explica por que raios que o maldito escudo tá nesse parque de diversões. Ih, rapaz. Isso é importante, o motivo para fazer algo é importante, mas piora, porque eles perdem tempo criando uma ligação entre o Ares e o Grover, porque o Ares, o deus todo-poderoso da guerra, decide ficar com o Grover, um sátiro, como refém, para que os jovens não fugissem com o escudo dele. Pelo amor de Deus, não. Ele só tem que estalar os dedos e destruir os dois jovens semideuses. Não, cara, não tem motivo nenhum para manter um refém e um Grover, um sátiro ainda. E o pior é o Grover tentando enrolar o Ares para tentar tirar informações dele. Galera, ele é um sátiro, ele tem devoção e pavor de qualquer deus que ele encontre. Ele nem consegue falar com o Hermes e o Dionísio direito. Imagina ele tentando enrolar o todo-poderoso destruidor deus da guerra. Agora o parque, esse sim ficou pior, ficou uma bosta, muito ruim, porque não tem nada do parque original dos livros. Ficou uma merda. Aqui todo o parque é uma criação do Hefesto, porque sim, a própria Annabeth diz que ele fez o parque porque ele achava divertido. Porque ele acha divertido?
Não, cara, não tem isso em momento nenhum. O Hefesto não é um deus egoísta e egocêntrico como Dionísio, como Ares. Ele é um artesão, um ferreiro. Ele tá sempre buscando fazer coisas úteis. Claro, na cabeça dele, tipo, ele fez uma vaca de bronze que ataca as pessoas, mas na cabeça dele faz sentido. Agora, um parque de diversões e cheio de armadilhas ainda, porque sim. Cara, na série o parque é só um parque abandonado mesmo. E é por isso que o Ares resolveu se encontrar com a Afrodite ali. E a ideia dela, claro, era usar o túnel do amor para esse encontro. E a única coisa boa desse episódio, galera, foi a Annabeth e o Percy todos desconfortáveis ali por terem que entrar juntos no túnel. Claro que isso não aparece direito nos livros, não é especificado diretamente. Eles até passam pelo túnel, mas não é essa viagenzinha delicada e fofinha, não. Mas eu achei legal, porque humaniza os dois, eles ficam bem desconfortáveis, eles são pré-adolescentes. E nessa idade, esse tipo de situação é bem constrangedora mesmo. Outra tirada legal foi quando tocou o What is Love. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. O que tá acontecendo? Cara, eles estão no túnel e tocam What is Love, é muito legal. Sério, eu tava muito irritado quando isso estava acontecendo por causa de toda a forma como estava sendo adaptada, mas aí eu ri alto, cara. Foi uma pegada muito legal, sabe? Deu uma quebra na tensão. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Também não tem relação nenhuma com os livros, mas fica legal. Agora, a história do Hefesto sendo contada nas paredes, que bobagem, cara. Só encheção de linguiça. Na verdade, esse episódio é basicamente uma encheção de linguiça. Muda tudo que os livros fizeram e inventa um monte de coisa sem sentido e enfia aí. Pensa bem, num túnel do amor, vemos a história de um dos deuses mais rejeitados de todos. Romântico pra caramba isso, né? Com certeza. Ai, mas isso serve pra falar mais sobre a relação da mãe do Percy com o Percy. Cara, não! Já passou 4 episódios focando nisso, a gente já entendeu. Não precisava forçar tanto, e aqui forçar, estragar. E do nada o túnel desce num poço gigante, super romântico, a 2.000 km/h, eles vão morrer e acaba num abismo que não dá nem pra saber o que vai acontecer lá embaixo. Cara, o Hefesto deve ser retardado mesmo, ou ele não tem noção do que é romantismo. Mas antes tem uma estátua que tá segurando o escudo do Ares. Por quê? Porque sim. Que merda, hein? Sim, não tem motivo nenhum. O escudo tá ali, tem uma estátua e tal. O Percy tem que sentar no trono que o Hefesto bolou lá na era mitológica. Ele precisa ser sacrificado, né, para que os outros possam pegar o escudo. Desde quando o Hefesto tá atrás de sacrifício? Não sei. Deixa eu explicar. O que o Hefesto quer com toda essa história é envergonhar a esposa, a Afrodite, e o amante dela, o Ares. Eu até entendo que tem essa questão da série ser family friend, que eles não queriam trazer essa questão de amante, traição. Tá, mas na verdade eu não entendo, não precisa, cara. Pra mim é erro do roteirista mesmo. Eu não acredito que o Riordan tenha autorizado isso. Alguém procure o cara, ele deve estar amordaçado em algum lugar preso num armário. Porque esse episódio destruiu o livro. Bom, nos livros o escudo está no fundo da piscina, que é a entrada do túnel do amor. E está ali porque o Ares perdeu ele segundos antes de ser pego numa armadilha do Hefesto. Armadilha essa que o Percy e a Annabeth colocam em funcionamento ao tentar recuperar o escudo. Tem toda uma situação com as aranhas metálicas, os cupidos ali, uma teia e tal. É bem interessante, né? E aí o Percy vai usar conscientemente os seus poderes de água pela primeira vez. Ele vai canalizar toda a água que tem ali dentro dos canos e tal e faz ela jorrar de novo para dentro da piscina. Assim eles conseguem pegar carona em um dos barquinhos que estão por aí e são basicamente catapultados para dentro do túnel em alta velocidade. No final, o portão do túnel está fechado, e é aí que entra a Annabeth, a sua capacidade como filha de Atena. Ela calcula o melhor momento para eles poderem pular, e aí passar por cima do portão. E até o Grover é importante, porque ele salva os dois de baterem de cara na parede do lado de fora. Afinal, ele tem os sapatos voadores do Luke. Assim, todo o grupo se reúne para fazer com que essa missão dê certo, essa side quest, né, dê certo. Enquanto que o Grover agora, nesse momento, tá lá, ele nem vem. Esse episódio tá cheio de Deus Ex Machina. Que viagem é essa, velho? O que é isso? É uma saída para um roteirista que não sabe como fazer para resolver o problema que ele criou. As coisas acontecem porque sim. Sabe a grande tirada sábia da Annabeth como filha de Atena? É que ela identifica o Ares. Sim. É só isso. E o Grover, inútil. Bom, não totalmente inútil, porque no final ele disse para todos que sabe quem roubou o raio. E é quando termina o episódio. Só que, sério, pra mim ele não sabe quem roubou o raio. Ele acha que sabe, mas no final ele não sabe. A gente vai ver no próximo episódio que vai ser uma bola fora.
E eu nem falei do Hefesto. Cara, o Percy, ele acaba preso no trono, mas a Annabeth, com o poder da amizade, não com a sua inteligência como filha de Atena, convence o Hefesto a libertar o guri. E esse Hefesto não tem nada do deus Hefesto que a gente esperava. Aquele é um professor universitário. Sério, parece um professor universitário, só isso. Ele até tem uma bengala, que, pra quem não sabe, o Hefesto na mitologia, ele é o mais feio dos deuses. Ele é corcunda, manca, é bem deformado. Mas ele é forte, porque ele é um ferreiro, totalmente diferente do que eu esperava. Bom, é que na verdade eu nem esperava ver ele, porque ele nem aparece no parque. Ele prepara a armadilha e fica lá no Olimpo apenas vendo a coisa acontecer. Mas tiveram que colocar ele aqui, né? Porque Deus Ex Machina tinha que ter alguma forma de salvar o Percy dessa armadilha, que ela não pode ser desfeita. O próprio roteiro diz que nem os deuses conseguiram sair do trono depois de sentar nele. Eu disse, o roteirista aqui, ele colocou o tal trono porque leu em algum lugar e achou legal a ideia, e só depois que estava no final ele percebeu a merda que ele tinha feito. E aí, como ele não tinha uma solução para resolver isso, e por ser um baita de um preguiçoso, decidiu colocar o Hefesto no lugar de refazer tudo do zero. Preguiça. Quer dizer, do zero não, ele podia ter pelo menos lido esse capítulo do livro. Não precisava nem ler tudo, só esse era o bastante. Na boa, galera, eu me senti vendo uma adaptação da Amazon aqui. Quem gosta de A Roda do Tempo, do Senhor dos Anéis, sabe do que eu tô falando. Na série da Roda, porém, a gente ainda tem toda a pegada do poder, da violência. Tem muita mudança, mas eles fizeram isso desde o primeiro episódio. Meio que a gente já espera por isso acontecer. Aqui não. Aqui estava tudo indo de acordo com os livros, estava bem adaptadinho, né? As mudanças sendo feitas bem certinho. Então veio essa bomba desse episódio. E eu espero sinceramente que tudo isso mude e volte aos eixos. Mas de acordo com as cenas do episódio 6, no final desse aqui, né, do episódio 5, eu tenho muito medo mesmo. A gente vê um camelo e uma ema. Nos livros tem 3 animais lá no caminhão, mas não tem nenhum camelo, nenhuma ema. O Hermes no Cassino Lodge a gente já tinha visto, isso também não tá nos livros, eu não sei porque que resolveram colocar ele aqui nesse momento. A gente vai ter que esperar pra ver isso no próximo episódio. E a cena do Percy batendo com o táxi me deixou com muito medo do que vem por aí. O episódio 5 pra mim tem nota 1, porque além de ser uma adaptação ruim, ele é uma história mal contada, cheia de atalhos, cheia de coisas que não fazem sentido, nem dentro da história de quem não leu os livros, nem dentro da mitologia. Então, nota 1. Enquanto o primeiro episódio eu dei nota 9, pra esse aqui eu vou dar nota 1. É muito, muito ruim. E é isso, pra mim, então, o pior de todos, não parece ter sido feito pelos mesmos produtores dos 4 primeiros. Então, se você chegou aqui e ainda não está inscrito e não está me xingando agora nos comentários, então considere se inscrever no canal. Tem 3 vídeos por semana, sempre analisando a sua série, filme, anime ou livro preferido. Falando em anime, eu assisti ao primeiro episódio de Solo Leveling e eu sinceramente amo esse manhwa. Pra quem não sabe, manhwa é o mangá dos coreanos. Mas essa história apareceu primeiro ainda como uma novel. Então, cara, assim ó, é incrível a história. Agora, eu tô esperando muito do anime também. Eu gostei bastante do primeiro episódio e pretendo trazer uma análise aqui pra vocês logo que eu terminar de editar o vídeo da história da Elaine de A Roda do Tempo, que eu tô devendo desde dezembro. Então ativa o sino das notificações pra não perder quando esses vídeos saírem aqui no canal, hein? Um forte abraço e se cuide.